certo ou não, Ele nos ama. E o amor dele é incondicional. E às vezes o amor do ser humano impõe condições, né? Quantos casamentos desfeitos por causa do amor que não é esse amor que Jesus teve. Mas Jesus não, Ele nos ama, Ele optou por nos amar. E o amor dele é que nos trouxe cura, libertação. A gente tem que procurar fazer a vontade de Deus, ser obediente, mas não é por merecimento, né? Como às vezes em determinadas religiões que fala que você tem que fazer o bem, tem que fazer caridade para ser salvo. Não, você tem que fazer caridade porque a caridade, ela faz parte das boas obras que o cristão tem que fazer. Mas não que isso vai contar ponto diante do Senhor. É lógico que tem a semeadura, né? Lembra que eu falei que se você planta, você colhe. Então, quando você vem para a igreja e você traz o alimento para aquele que está necessitado, você está plantando semente. Mas isso não vai cooperar para a sua salvação. Isso conta um pontinho lá no céu de sementes que você está plantando. Então, se você planta, você colhe. Você traz o alimento para aquele que não tem, nunca vai faltar alimento para você. É a mesma coisa da oferta, né? Se você planta, você colhe. E quanto mais você plantar, você vai colher. Agora, isso conta ponto para a salvação? Não. A salvação foi um preço que Jesus pagou por nós. Ele optou por nos amar, né? Então, a palavra fala que ele se entregou por nós. Não foi que a gente vê aquela novela que está passando, né? E eles ficam perseguindo Jesus, e no final ele vai morrer na cruz, nós sabemos disso. Para os romanos e os líderes religiosos, foram eles que condenaram Jesus à cruz. Mas não, ele se entregou. Porque se ele quisesse, né, eu acho que no livro de Lucas, se eu não estou enganado, ele fala assim, se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos. 12 legiões são 72 mil anjos. Se eu quisesse, eu pedia 12 legiões de anjo e o meu pai enviaria para me livrar. Ele falou, mas não para isso eu vim para isso eu nasci, para isso eu vim. Então, ele optou por me amar e te amar. E o preço que ele pagou no nosso lugar, então, hoje, eu tenho que obedecer a palavra, eu tenho que praticar a palavra, né, para a salvação, mas o preço ele já pagou no nosso lugar. Amém? E nós vamos terminar essa palavra que nós estávamos falando a semana passada, que nós falamos sobre a paz de espírito. Está lembrado? Que nós lemos e nós falamos da paz, que a paz só em Jesus. E nos dias de hoje, como a gente vive um tempo tão conturbado de violência no trânsito, violência, as pessoas não têm mais paciência um com os outros, né? Nós nunca precisamos tanto da paz como nesses tempos de hoje, né? Mas a paz é só em Jesus, não tem outro lugar. E as pessoas ficam procurando, né? Como nós falamos, às vezes procura na prática das boas obras, procura obedecendo líderes, fazendo rituais, mas nada disso traz paz para o nosso coração. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Então, ele tem o governo da paz nas mãos dele, né? Então, aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, lembra que eu falei, né? Ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas e ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Espírito Santo de Deus, eu preciso do poder, da unção, da autoridade, da sabedoria, do entendimento, da luz, da revelação para ministrar a palavra. Mas o teu povo precisa de sabedoria, entendimento, luz, revelação
para compreender as verdades da tua palavra. Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações nessa tarde, nos ensina. Como eu falei, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento e traz a revelação de Deus da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Eu sou totalmente dependente de ti, Espírito Santo. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como nós falamos, né? A paz só em Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Você deixa marcadinho aí o livro de Filipenses, e vamos no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías é depois do livro dos Salmos. Isaías capítulo 9. Eric, você pega uma Bíblia, por favor, meu filho? Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, né? Então, ele é o príncipe da paz. E ele é o líder que traz, que promove a paz. E o governo, como a palavra fala, né, o governo está sobre os seus ombros, esse governo jamais terá fim. Então, se o governo está sobre ele, governo é domínio, é autoridade. Por isso que as pessoas não entenderam quando Jesus veio estabelecer o reino dele. Então, falou assim, venham conhecer a verdade, porque ele falou assim, o reino de Deus chegou para vós. Mas Israel pensava que o reino que Jesus veio estabelecer era o reino de Roma, porque eles estavam sob o domínio de Roma. E para eles queriam que Jesus tomasse o poder e se tornasse o rei para governar Roma. Mas Jesus veio estabelecer o reino espiritual, né? É o reino, lembra que eu falei para vocês do reino? Quando que nós falamos, né? Ele nos tirou do reino das trevas, do império das trevas, nos trouxe para o reino da luz. E no reino da luz, lá em Romanos 14, 17, fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça, né? Então, paz, alegria e justiça. Por isso que ele falou que ele é o príncipe da paz, ele é o governo da paz, ele tem a paz. Então, quando você, se por acaso vier tumulto para a sua casa, a sua família, não aceita isso não. O governo de Deus é paz. Então, quando você entrar na sua casa, determina, Senhor, no meu lar, governa o príncipe da paz, que é Jesus. Então, a paz reina nessa casa, a paz reina nessa família. Eu lembro, a irmã Cidinha é testemunha disso, né? Antes da gente conhecer Jesus, nossa família era um inferno, porque era uma brigaiada, as irmãs. Nossa, levantava, às vezes já levantava de manhã já na briga, era uma coisa terrível, né? Mas quando a nossa família conheceu Jesus no ano de 1967, meu pai faleceu em 66, a nossa família conheceu Jesus em 67. Quando Jesus entrou na nossa família, a paz entrou. Entrou a paz, entrou a alegria, entrou a bênção do Senhor, entrou a prosperidade. Amados, eu lembro como se fosse hoje, eu falo, puxa, como a vida da pessoa que entrega a vida dele para Jesus, como muda. Por quê? Porque ele já fala, você é transportado do reino das trevas, que é o reino do diabo, e você vem para o reino da luz. Agora, é um reino que não tem problema? Não. Se nós fôssemos em corpo glorificado como de Jesus,
nós teríamos paz, porque a gente ia estar em corpo glorificado, mas nós estamos num corpo carnal, um corpo que está sujeito ao pecado. Por isso que ele falou para nós, em João 16:33, vamos lá. Ele fala, né, em João, vamos lá para o Evangelho de João. Então, João 16:33, você vê que ele mesmo, ele fala, né? Ele fala da morte dele. Se você lê é bom até você ler. Eu leio isso aqui quase todos os dias, eu leio João. Eu leio João, o Evangelho de João, mas eu leio João 14, 15, 16, o 17. Então, ele fala assim no 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele fala assim, vocês vão passar por aflições. E a gente está no mundo, então haverá aflições, a palavra já diz isso, né? Ninguém está imune, né? Como a nossa ministra ministrou ontem, ela fala, o dia mau pode chegar para todo mundo, de uma maneira ou de outra, né? Às vezes é problema na família, às vezes é enfermidade, uma morte, de repente, que você não está esperando, né? Nós tivemos da irmã Olinda, que era uma irmã do passado, ela faleceu, só que ela tinha 82 anos, então ela tinha uma idade razoável, não morreu com 50 anos, porque eu falo, quando morre com 50, 60 anos, para mim é uma criança ainda. Mas ela viveu 82 anos, então ela viveu um bom tempo. Minha mãe ia fazer 81 anos, então também viveu um bom tempo. Diferente do meu pai, que morreu com 54 anos. Então, meu pai morreu, ele era jovem, né? Então, essas aflições, a Bíblia fala que pode chegar para a nossa vida, desemprego. Às vezes a pessoa não está esperando o desemprego, mas, de repente, o desemprego bate na porta dele. Agora, o que ele fala aqui? Ele fala assim, eu falo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é você ter bom ânimo? É você crer que você está passando por aquele momento de aflição, seja de doença, de perda de alguém da família, seja desemprego, seja o que for, mas você ter aquela esperança, em nome de Jesus vai melhorar, Deus vai me trazer paz, Deus vai abrir a porta do emprego, fechou essa porta, mas Deus vai abrir uma porta 10 vezes melhor do que essa. A economia está difícil porque não tem Jesus. E se a pessoa é dizimista fiel, é semeador do reino, a palavra fala. Se você vai para o Malaquias 3:10, quando ele fala para a gente trazer os dízimos para a casa do tesouro, ele fala assim, faça prova de mim e vejam se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardá-las. Então, é uma promessa para aquele que é dizimista fiel. E quando nós nos convertemos e nós aprendemos isso, amados, nunca deixei de ser dizimista fiel. As minhas crianças, eles aprenderam quando eles eram de criança mesmo, que eles tinham a escolinha dominical para eles, que eles aprendiam. Hoje, eu nunca tive problema com os meus filhos de ser dizimista fiel. E, às vezes, eu perguntava para o meu filho, ele falava para mim assim, mãe, você nem precisa perguntar isso para mim, mãe. Eu aprendi isso de criança, né? Então, há uma promessa de que haverá prosperidade na sua casa, né? Então, é um princípio. E também, quando você vai para 2 Coríntios 9:6, que ele fala o que semeia muito, colhe muito, o que semeia pouco, colhe pouco, ele fala, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Quer dizer, você não pode ofertar com tristeza, achando que vai fazer falta. Mas ele fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Aí, quando você vai para 2 Coríntios 9:10, ele fala que aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, então, ele dá semente ao que semeia. Se ele dá semente a que semeia, você tem que semear. Então, quando você pega o seu envelope da oferta e você entrega a sua oferta, é a sua semente. Quando você entrega o seu dízimo, é a sua semente. O dízimo, eu lembro uma explicação que o pastor Silas Malafaia, que ele deu a explicação, eu gostei muito, porque ele falou assim, Deus te dá a manga para você comer. Você come a polpa da manga, mas Deus fala para você, me entrega a semente, que é
a semente da manga, que ele fala que eu vou plantar. Então, quando você entrega, você está plantando, para você colher de novo. Então, fica um círculo maravilhoso de colheita. Por isso que você tem que compreender e deixar com que essa verdade entre no teu coração. Por quê? Porque é um princípio da palavra, e esse princípio Deus não muda. Entende? É você que tem que compreender isso, né? De ser dizimista fiel, ser semeador do reino. Por quê? Porque não vai faltar para você. Em nome de Jesus. Então, fechou uma porta, você crê. Em nome de Jesus, Deus vai abrir outra porta 10 vezes melhor do que essa. Hoje eu ministrava com a minha sobrinha, e eu orei com ela. A irmã Cidinha também tem orado por ela. Mas ela passou na médica ontem, a médica que cuida dela, e a médica falou para ela assim, olha, o nervo, você deixou de procurar ajuda médica e o nervo ficou defeituoso, o nervo da boca dela. Isso aqui nunca vai voltar no normal. Isso aqui você vai ter isso para sempre. E é só se você usar botox na boca por 6 meses, depois tem que renovar de novo. E eu ministrando com ela, falei, filha, põe a mão na tua boca e clama pela palavra. Porque a palavra não fala, pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados? Ele não fala que você vai ser curado, ele fala que você já foi curado. Se você já foi curado, quem tem que tomar posse da cura é você. É você que tem que crer. Mas eu dialoguei com ela, ensinei, falei, mas na cabeça dela, o que ficou? O que a médica falou para ela ficou como uma sentença. Entende? Então, ela aceitou a sentença da médica, mas rejeitou o que a palavra de Deus está dizendo para ela. Agora, ela pode ser curada? Ela talvez pode ser curada pela nossa fé, eu não vou garantir isso. Por quê? Porque a Bíblia fala, lá em Hebreus 11:6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, é necessário que aquele que vai até Jesus para pedir a cura, ele tem que crer que Jesus vai curar. Da paz é a mesma coisa, você tem que crer que a paz tem que reinar na sua casa. Agora, pode ter confusão? Pode. Mas se o diabo vir fazer confusão, o que você vai fazer? Usar autoridade. Diabo sujo, imundo, fora da minha casa, espírito de confusão, espírito de briga, em nome de Jesus, vai embora, porque a paz reina na minha casa. Eu vou uma ministração do Samico, que é faz parte do nosso ministério, e ele falou sobre a mente, né? Que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, que é verdade. Tudo entra pela mente. E ele falando que antes dele conhecer Jesus, o casamento dele era um desastre. Ele falou, mas depois que eu conheci Jesus e tomei posse da palavra, eu declaro que o meu lar é um lar de paz, minha família é abençoada e eu não abro mão disso. Ele já tem uma filhinha, acho que parece que é 6 anos a filhinha deles, né? Então, ele falou, eu oro isso todos os dias e eu agradeço Deus, mas a paz entrou e reina na minha casa, reina na minha família. Veja, então, ele tomou posse disso. Toda promessa da palavra de Deus, você que tem que tomar posse. Eu posso pregar para você, ensinar, mostrar, mas se você não crê nessa palavra e tomar posse dela para a sua vida, ela não surte efeito. Como essa minha sobrinha, a sentença da médica fala mais alto no coração dela do que a palavra de Deus. Eu já passei em médico que ele fala, assim, uma doença que eu tive no passado, então ela vem e fala assim, se você sabe que isso não tem cura. Eu olho para ela, fico quieta, mas no meu coração eu falo, estou curada e vou continuar curada, em nome de Jesus, estou curada. Isso 2010, nós estamos em 2018, e vai continuar até Jesus voltar. Por quê? Porque eu creio na promessa da palavra de Deus. Eu não vou tomar posse, eu já tomei posse da cura para a minha vida. Agora, isso não significa que a gente pode ficar doente, mas se vir doença, vai embora, em nome de Jesus, porque pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados. E a paz é a mesma coisa. Então, João, esse 16:33, agora volta para trás aí, em João 14, vê o que Jesus vai falar para nós. João 14, 27. João 14, 27. Ele fala assim, ó,
deixo-vos a paz. A minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não perturbe o seu coração e nem tenham medo. Né? Então, ele está falando assim, olha, deixo-vos a paz de quem que nós falamos? Jesus. Então, ele está dizendo, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Então, ele já é uma promessa de Deus para a nossa vida, né? Deixo-vos a minha paz eu vos dou, não é a paz do mundo. Porque você vê que a paz do mundo é passageira. Se você olhar esses jovens, eu fico até assim, com compaixão. Por quê? Por que eles entram desenfreados nas drogas, na bebida, no sexo? Por quê? Eles estão em busca da paz. Só que é algo passageiro. Como nós vimos de muitos deles que falam, eu estou feliz com a vida que eu levo. Passa um tempo, aquela pessoa se mata, aí você fala, mas que felicidade é aquela? Então, era uma felicidade falsa, né? Então, por quê? Porque a paz que o mundo dá, Jesus está falando, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não dou a paz que o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Jesus, não, ela é permanente no teu coração. Quando você entregou sua vida a Jesus, você conheceu Jesus, entregou sua vida, você entregou sua vida para o príncipe da paz, o governo da paz, está sobre os ombros dele, mas quando ele te tirou lá do reino do diabo, do reino das trevas, e trouxe para o reino dele, você está governado pelo reino dos céus. Por isso que a gente fala que no reino dos céus não tem crise. Por quê? Porque hoje nós estamos no reino de Deus. Você saiu do reino do mundo, do reino das trevas, do reino do diabo, e você veio para o reino da luz. E no reino da luz, o governo dele é paz, justiça, alegria, prosperidade, cura. Por quê? O governo que está sobre a sua vida é o governo dos céus. Então, nós temos o governo terreno, mas nós respondemos para o governo dos céus. E no governo dos céus, você tem tudo, meu amado, você tem que viver essa prosperidade do Senhor. Por isso que ele falou, eu estou trazendo, o reino de Deus chegou até vós. Por quê? Porque o reino de Deus é diferente do reino do mundo. Se a gente olhar o reino do mundo, você que assiste televisão, eu pouco assisto televisão porque eu não tenho tempo, mas a gente olha, é uma bagunça, é uma confusão. A gente está nessa época de eleição, a gente fica que se você eu nem ligo televisão, eu falo, misericórdia, meu Deus, eu só oro para que Deus coloque o governo dos justos, né? E nos livra de uma tragédia futura, porque se você orar, Deus muda a situação do país. Né? Não tem que aceitar governo da terra, não, nós queremos o governo dos justos, e Deus vai colocar o governo dos justos, então a situação vai melhorar, porque nós cremos, e a igreja de Deus está orando, e a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa e eficaz, então você tem que aceitar que na sua vida, na sua casa, na sua família, tem paz. Mas você fala, mas eu tenho pessoas que ainda não são convertidas. Meu amado, se a casa é sua, a Bíblia fala que é onde nós entramos. Quando ele falou para Josué, Josué, onde você pusar a planta do teu pé, eu dei em possessão para você. E aonde você entra, a bênção entra. Então, aonde tem um justo, a Bíblia fala que a paz, a alegria, o justo. Por quê? Porque tem um servo de Deus naquela família, o reino de Deus reina naquela casa e naquela família. Você entende? Então, você não tem que aceitar nada menos do que isso. Se o diabo vem para fazer confusão, para trazer briga, confusão na sua casa, chuta o traseiro dele e manda embora, porque a paz de Deus reina na sua casa, a paz de Deus reina na sua família, a paz de Deus não é a paz do mundo, é a paz de Jesus, né? Então, ele fala, no Salmo 43, aí nós lemos lá, que nós falamos lá, nós lemos o Filipenses, quando ele falou, né? Ele falou lá em Filipenses, nem precisa se abrir, que a gente só leu, né? Que ele falou assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ações de graça,
sejam conhecidos os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Filipenses 4, 6. Não, Salmo 43 que eu vou ler. Salmo 43. Depois o Salmo 4. Mas, então, ele está dizendo para nós, ele falou assim, olha, não ande ansioso por nada, mas pela oração e a súplica, sejam conhecidos os seus pedidos a Deus. Então, você também tem uma parte para cumprir nessa palavra aqui. Porque ele fala aqui, olha, não ande ansioso por nada, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Depois ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oração é quando você ora, pai, eu preciso disso, disso, disso. A súplica já é diferente, é quando você está aflito. A súplica, ela vem através de uma aflição. Quando você vai, você fala, Senhor, eu não aguento mais, por favor, me socorre, me ajuda. Pai, eu preciso da porta do emprego aberta. Pai, eu preciso da cura. Tua palavra garante a cura para mim. Pai, a tua palavra garante a provisão de Deus na minha casa, na minha família. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder da palavra. Então, essa é a súplica. Depois ele fala das ações de graça. O que é ações de graça? É quando você começa a agradecer a Deus. Você começa a agradecer, por quê? Porque você crê. Ações de graça, a gratidão, é quando você crê que você já recebeu. Mesmo que você não recebeu. Quando eu falei para essa minha sobrinha, mas eu tenho que ir falando até ela tomar posse dessa palavra. Por quê? Porque para a palavra entrar, eu até lembro sobre a cura, o professor que ministrou nós sobre Cristo que cura, ele conta de uma pessoa, eu não tenho certeza se é Catarina Kuma, uma evangelista, e ela estava, assim, praticamente morta, vamos dizer, mas ela foi curada. Depois ela montou um centro de cura. Mas, na época, como é que ela ministrava? Ela pegava aquelas fitas cassete, não tinha DVD, essas coisas, e gravava os versículos bíblicos, e a pessoa ia para aquele centro de cura, ela entregava aquela fita cassete e falava assim, você vai ouvir 100 vezes. A pessoa ia, ouvia 100 vezes. Chegava para ela, já ouvi 100 vezes. Volta lá e assiste mais 100 vezes. A pessoa voltava e ia assistindo. Daqui a pouco a pessoa estava ouvindo, e a pessoa começava a gritar, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Ela falou, glória a Deus, você já está curada. Mas por que ela mandava aquela pessoa ouvir aquela fita 100 vezes? Você fala, é tanto? Não, é muito, mas é até a verdade entrar dentro do coração da pessoa. Por isso que você precisa ler a palavra. Quando a gente fala que Jesus é o pão da vida, você tem que ler, que nem João 14, 15, 16, eu leio às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia. O pastor ministrou para nós lá nessa conferência de ministros, que nós podemos realizar os mesmos milagres que Jesus realizou. E nós sabemos disso, porque ele fala em João, Marcos 16, 17, ele fala sobre os enfermos ser curados, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão, no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Né? Mas em João 14, 12, ele fala, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, falar maiores do que essa. Então, se aquele que crê nele fará as obras que ele fez, e falar maiores do que essa. Mas não está falando que é pastores. Pastores, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, não. Porque muitas pessoas, vai lá e o apóstolo vai orar para você. Amém, o apóstolo tem fé e ora. Mas, meu irmão, ele fala, aquele que crê. Ele não está falando que é um pastor, um bispo, um profeta, um apóstolo, não. Aquele que crê. Então, se você crê, você pode impor as mãos sobre as pessoas. De repente, na sua casa, alguém doente,
Você pode impor as mãos e fala, você precisa fazer oração bonita? Não, em nome de Jesus, recebe a cura, porque a palavra garante isso. Pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados, então você já está curado. Eu lembro de uma irmã, aqui, ela mora aqui em Osasco, e ela estava doente, e a netinha dela, netinha, de 5 anos, veio e orou para ela. E ela falou assim para a criança, o que Jesus falou para você? Ela falou, vó, você já está curada. E depois ela veio testemunhar, ela falou, eu fiquei curada pela oração de uma criança de 5 anos de idade. E aquela criança fez uma oração bonita? Não, recebe a cura em nome de Jesus. O que Jesus falou para você? Vó, você já está curada. Foi isso que ela falou para a avó dela. E a avó foi curada. Você percebe? Porque às vezes alguém doente na sua casa precisando de oração e você fala, não, eu tenho que procurar o meu pastor, tenho que procurar. Não, tudo bem que nós confiamos na oração dos nossos ministros, nossos pastores. Eu também, quantas vezes já pedi oração. Mas meu amado, minha amada, você pode orar, você tem autoridade, você tem poder, aquele que crê. Então, em nome de Jesus, ora. De repente, mas o meu filho ou minha filha não aceita oração, pega uma peça de roupa, ora. A Bíblia fala que a unção vai sobre a peça de roupa, ora. Não precisa falar, estou orando na peça de roupa, não. Ora e põe lá quietinho. O Senhor, quando ele vestir essa roupa, a unção de Deus estará no corpo dele ou no corpo dela. Porque às vezes a pessoa não crê, mas você crê. Então, se você crê, você pode fazer as mesmas obras que Jesus fez. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo todos os dias João 14. Eu leio João 14, eu leio João 15, João 16, João 17. Volto, leio de novo, leio. Eu falei, Senhor, eu vou ler até que isso vai se tornar uma grande verdade no meu coração. Eu já creio que eu faço um milagre como Jesus fez, mas eu quero que essa verdade entre dentro do meu coração. Então, um conselho que eu dou para você sobre paz, sobre alegria, que nós já ministramos, por isso que eu pedi para vocês, traga uma cadernetinha, por quê? Porque você vai anotar os versículos e depois, quando chega na sua casa, você vai reler de novo aqueles versículos que nós lemos, né? Algumas ministrações, quer dizer, eu creio que todas as ministrações vão ser colocadas no YouTube. Alguma tem, não é, Eric? Já tem. Então, você pode procurar no YouTube, no caso, Joana Dark, você vai achar como Joana Dark. Então, lá já tem as nossas pregações. Então, você pode ouvir de novo, e ouve de novo, e ouve de novo. Por quê? A fé não vem por ouvir a palavra. Então, quanto mais você ouvir a palavra, mais a sua fé vai sendo estimulada. Porque se você vem uma vez, por exemplo, você só vem uma vez, quarta-feira, você vai ficar uma semana sem ouvir a palavra. Aí você vem quarta-feira que vem. O ideal era que você viesse na quarta. Por exemplo, nós temos culto terça-feira de oração à noite, tem domingo à noite. Então, fica difícil para você. Então, ouve pelo YouTube. Porque a sua fé vai sendo estimulada. Mas qual que é o conselho que eu dou? Ouça, mas ouça com uma caneta. E vai anotando os versículos. Quando eu falo, né? Filipenses 4, 6 ao 8. Anota lá. Né? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. Escreve lá. Romanos 14, 17. E depois você vai reler de novo. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, até que a verdade que Jesus é a paz entra no teu coração. Amém? Então, no Salmo 43, que nós falamos, né? Salmo 43. Salmo 43, versículo 4, né? Ele fala assim, então eu irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Mas Jesus não é só a fonte da plena alegria, ele é a fonte da paz também, que nós falamos para você. Então, leia, sabe? Ele fala aqui no Salmo 4, vamos lá para o Salmo 4, o que ele vai falar para nós? Que até a irmã,
que ela faz parte do nosso grupo de mulheres, e ela escreveu assim, eu peço oração para vocês, porque eu não estou conseguindo dormir, eu não durmo. Aí a nossa ministra colocou esse salmo para ela, que é o Salmo 4, 8. Né? 8, ele fala assim, Salmo 4, versículo 8, ele fala assim, em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ele fala, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em Filipenses não falou para nós, não andeis ansioso por nada, através da oração e da súplica sejam conhecidas as vossas petições. Aí ele fala, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí ele fala, finalmente, tudo que for bom, amável, louvável, de boa fama, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Agora, para que isso ocupe o seu pensamento, você tem que estar cheio da palavra. Não adianta você ligar, por exemplo, naqueles programas que só fala de morte. Uns programas, né, assim, que depois, quando você sai na rua, parece que você desconfia de todo mundo. Quando se ouve um barulho, então, misericórdia. Fala, meu Jesus, misericórdia. Mas não é, por quê? Porque a mente encheu daquelas coisas ruins. E até mesmo o jornal. A gente tem que assistir o jornal, porque a gente tem que ficar, como é que fala? Familiarizado com o que está acontecendo no país, né? Mas tem jornal que você ouve, você fala, era melhor que eu nem tivesse ligado. Não é verdade? Porque aquilo te tormenta, te tira a tua paz. Mas ele dá um conselho para nós. Se você quer ter paz, coloca seu pedido diante de Deus, que a paz de Deus vai guardar o teu coração. E aí ele fala, em paz me deitarei, e logo vou adormecer, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Né? E o Salmo, cadê? Salmo 4 também, o versículo... esse aqui é o Salmo 4, 5. 4, 8. Não. É o 3. Eu pus 4, mas não é o 3. Ele fala assim, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é o que me sustenta. O Senhor que me sustenta, né? E depois aí eu até falei para a menina, toma maracujina ou toma suco de maracujá. Coisa natural. Vai lá, ontem eu estava cansada, e eu tinha voltado de viagem na segunda-feira, e a segunda eu demorei a dormir. Acho que fui dormir 2 horas da manhã, porque eu ficava rolando de um lado para o outro. Mas aí ontem eu falei assim, não, hoje eu vou dormir. Aí eu comi 2 maracujá. Eu deitei, eu fui acordar 7 horas quando o relógio despertou, e meus olhos não abriam, eu queria dormir mais. Então, é uma coisa natural. Suco de maracujá te ajuda a dormir. Um chá que você faz, um leite morno, né? Mas não vai para a cama pensando coisa. Ai, o que eu tenho que fazer amanhã? Ai, a porta do emprego que não abre. E ficar aquele só preocupação, você não vai ter paz, você não vai conseguir dormir. Mas quando você coloca o teu coração diante do Senhor e você medita na palavra, você dorme em paz, você dorme em segurança, né? Aí nós falamos que o diabo pode tentar roubar a paz através da circunstância, mas a minha escolha é ficar com a palavra, mesmo que ele venha, porque ele vai tentar. Às vezes usa uma circunstância, usa a vida de uma pessoa para tentar tirar a minha paz, ou a sua. Mas em nome de Jesus está repreendido. Chuta o traseiro dele e manda ele embora, porque ele não vai roubar a tua paz, não. A tua paz vem de Jesus. Nós falamos também que o coração em paz dá vida ao corpo. A Bíblia fala isso. Mas a palavra do Senhor fala que o coração em paz dá vida ao corpo, porque a falta de paz também tira a tranquilidade do coração. Mas não é só isso, a falta de paz vai liberar toxinas no organismo. Eu estava ouvindo era um médico, e ele falando do estresse, que o estresse
inflama todo o corpo da pessoa. E às vezes a pessoa está com inflamação, inflamação no pâncreas, inflamação nos rins, inflamação ali, inflamação aqui, e não sabe a origem, é falta de paz. É falta de paz, porque aquilo está sugando as energias da pessoa. Por que a gente fala sobre o perdão que você tem que perdoar? Porque a falta de perdão também tira a paz, rouba a paz. A falta do perdão, a preocupação, a ansiedade, tudo isso rouba a paz. Mas quando você consegue pegar todos esses problemas e colocar no altar do Senhor, você consegue dormir em paz. Amém? E ele fala lá em João 17, 15 e 16, a gente não vai ler, eu só vou citar para vocês. Jesus falou assim, ele falou, não peço que os tire, ele está falando para o Pai, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, Jesus não pediu para o Pai tirar a gente do mundo, porque a gente sabe que os nossos problemas vão terminar quando a gente morrer, mas ninguém quer morrer, nem eu nem você, e a gente vai ter vida longa para a glória do Senhor. Mas a gente tem que saber administrar essa paz que vem de Deus, através da oração e a palavra, né? Então, e aí ele fala em João 10:10, ele fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus fala, eu vim para que tenham paz e tenham em abundância. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Então ele fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele fala, Jesus fala assim, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Vida abundante é uma vida plena, é uma vida completa na presença do Senhor. E para a gente encerrar, em 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5, bem para o finalzinho da Bíblia já. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, a gente vai ler o 7 e o 8. Ele fala assim, lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé. Então, primeiro ele fala, lance toda a sua ansiedade, seus problemas, preocupações diante do Senhor, que foi o que nós lemos em Filipenses 4:6, não falamos? Não estejais inquietos por nada, através da oração e da súplica que sejam conhecidas as vossas petições. Aqui ele fala, lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas ele fala assim, olha, estejam alertas e vigiem. Então ele fala para a gente ficar esperto. Por quê? Porque nós temos um inimigo. É um inimigo que já foi vencido na cruz do Calvário. Mas ele fica tentando. Porque se fala que ele anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem já assistiu aqueles filmes sobre animais? Já viram como que o leão, como que ele pega a presa dele? Ele não ataca o rebanho de repente. Não, ele fica de espreita. Ele fica olhando aqueles filhotinhos, se sai fora do rebanho. Ele fica olhando aquele que está fraco, aquele que fica para trás. De repente, eles andam em manada, né? Aí, de repente, a manada está indo. Mas um, às vezes, está doente, ou às vezes um desavisado lá, vai ficando para trás. E ele fica de olho. Quando dá oportunidade, ele vai. Quando ele agarra, aí vem todos os leões junto com ele. Aí não solta. E às vezes ele pega um elefante, pega aqueles búfalos, aqueles animais grandes, né? E ele consegue. Mas ele não ataca o rebanho todo. Ele não ataca o rebanho só ali, né? Mesmo ele sozinho, ele não ataca o rebanho. Ele fica olhando o que está disperso, o que está fraco. O que Pedro está dizendo para nós, ele está falando para nós, olha, fica esperto e vigiem,
Porque você tem um inimigo chamado diabo, que anda ao derredor, procurando alguém para tragar. Como é que ele vai tragar? Ele vai olhar o seu ponto fraco. Ele vai atacar naquilo que você tem fraqueza, porque ele sabe, ele conhece. Porque muitas vezes nós falamos, aquilo que você pensa, ele não sabe, mas o que você fala, ele sabe. De repente, confusão na família, ele sabe aquilo que saiu da boca da pessoa, né? De repente, falou uma coisa de maldição, uma coisa ruim, então ele está lá de olho. Aí ele vem, como é que ele vai atacar? A Bíblia fala em 1 João 5,18, aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar. Ele não pode tocar em você. Por quê? Porque você está aqui. Ao redor, Salmo 34,7 não fala? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Então, o anjo está te protegendo. Ele não vai te atacar, porque ele sabe que o anjo está aqui. Às vezes com a espada, se ele está com a espada, eu falo espada desembanhada, meu pastor dá risada. Eu ainda falo espada desembanhada de fogo. Se existe espada desembanhada de fogo, eu não sei, mas que eu falo, eu falo. Então, ele está ali nos protegendo, está aqui, ao nosso redor, nos protegendo. Mas ao derredor está o diabo. Ele não consegue tocar em nós, porque o anjo está aqui te protegendo. Aonde que ele vai te atacar? Vamos ver quem sabe. Hã? Não, ele vai atacar a mente. A mente, porque é um lugar que ele tem acesso. Ele dá sugestões. Quem está assistindo esse filme, Jesus? Tem alguém assistindo? Se você puder assistir, assista. Eu não estou acompanhando assim, porque mais ou menos eu conheço toda a história de Jesus, então, mas o diabo, eles colocaram o diabo como uma mulher. E quando, por exemplo, o sumo sacerdote, ele está lá conversando com outro sacerdote, ele fala, Jesus, esse Jesus está só criando confusão, nós precisamos dar um jeito nele. Aí aparece o demônio, que é a mulher ali. A gente não ouve o que ela fala. Aí ele fala assim, nós precisamos matar esse homem. Aí o outro até olha assim, mas ele pensou aquilo? Não, já mostra que o diabo foi lá e lançou na mente dele, ó, persegue ele, mata ele. Fala que ele tem que morrer, ó, mata ele, entende? E mostra outras vezes da sutilidade do diabo. Quando mostrou a tentação de Jesus, aparecia ele, assim, ele não falava, mas a influência dele estava aqui. Então, ele tenta na mente, ele ataca pensamento que você nem sabe, você fala, puxa, mas eu não estava pensando isso? Então, o que você tem que fazer? Repreenda, rejeita e renega, porque o que vem de Deus traz paz, o que vem do inferno traz perturbação. Se trouxe perturbação, inquietação, vem do diabo. Espírito de acusação, fora, em nome de Jesus, vem do diabo. Por quê? Porque a Bíblia fala que não há mais a condenação para nós. Se você aceitou Jesus, pediu perdão dos seus pecados, todos os seus pecados já foram perdoados. Agora a gente peca, mas a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E quando você vai pedir perdão, você tem que pedir perdão. Mas, meu amado, minha amada, teu pecado, todos já foram perdoados na cruz do Calvário. Só que ele lança pensamento de acusação, pensamento de desânimo, pensamento de rejeição. Ninguém gosta de você. Está vendo como você é? Ah, você é feia, você é isso, você é aquilo. Nada, isso é do inferno. Você tem que olhar no espelho e declarar que você é princesa, linda, você é rainha, sacerdotisa, você é vencedora, guerreira. Olha no espelho e declara, eu sou linda, porque eu sou filha de Deus, eu sou uma rainha, sou uma princesa. Não aceite a acusação de Satanás, porque ele vem com os pensamentos, às vezes pensamento contra os filhos, rejeita e renega em nome de Jesus, fica com a palavra. A verdade da palavra tem que prevalecer na sua vida, amém? Então, é isso que ele está falando, vigiem, porque o diabo, inimigo de vocês, anda rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe firme na fé, permaneça firme na fé e na palavra. Por isso que eu falei que você tem que conhecer a palavra. Por quê? Porque a palavra te faz mais do que vencedor. A palavra, quando vem a mentira, você fica com a verdade.
porque é verdade. No caso dessa minha sobrinha, eu falei, filha, a Bíblia fala, Isaías 53, 4 e 5, pelas pisaduras de Jesus você já foi curado. Salmo 103, 3, é Ele que perdoa todos os nossos pecados, cura todas as nossas enfermidades. Romanos 8, 17, pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados. 1 Pedro 2, 24 fala, pelo sofrimento de Jesus nós já fomos curados. Olha, eu já dei 4 referências bíblicas para você. Então o que eu falei para ela? Escreve esses versículos na parede do seu quarto e todos os dias lê o versículo em voz alta. A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Declara a vitória, já estou curada. A palavra diz que eu sou curada, estou curada, eu sou curada, estou curada, até que a palavra penetra e vai gerar fé no teu coração e você recebe o teu milagre. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Por isso que você é feliz, bem-aventurado você que rompe as barreiras da dificuldade e vem para a casa do Senhor. Contra tudo, contra todos, vem para a casa do Senhor, porque isso te faz mais do que vencedora, em nome de Jesus Cristo. Amém?